E aqui nesse episódio você vê com clareza a Trindade representada: o Filho, o Espírito e o Pai falando. E tem gente que diz que não tem base para a Trindade na Bíblia, né? Você vê as três pessoas aqui expressas com clareza nesse episódio do batismo de Jesus. O primeiro fenômeno foi os céus se rasgando. Os céus na cosmologia dos judeus representam o lugar onde Deus vive. É claro que essa é uma maneira espacial de nós tentarmos entender um Deus que é infinito e que está em todo lugar. Deus não mora no céu, Deus não mora em lugar nenhum, Ele está em todo lugar, Ele é onipresente. Mas para que nós possamos nos relacionar com Deus, nós precisamos de referências espaciais, cronológicas, materiais, porque é assim que nós somos e foi assim que nós somos criados, no tempo, no espaço e seres materiais. Por isso a linguagem da Bíblia se adequa à nossa humanidade e fala dos céus como sendo o lugar de Deus. A ideia é que Deus é elevado, que Deus está distante, que Deus governa sobre todos, porque os céus estão acima de todas as coisas, e é lá que Deus mora e Ele é inacessível. Mas agora, quando Cristo é batizado, quando Jesus é batizado, os céus são como que rasgados, com isso indicando duas coisas: que o acesso a Deus foi aberto, e aberto de maneira violenta, né? Porque diz que foi rasgado, não é que abriu assim, abre a cortina como no teatro, né? Aí toca aquela música e a cortina vai se abrindo assim, não, diz que foi rasgado, como se duas mãos invisíveis e gigantescas tivessem pegado os céus e rompido os céus. E essa maneira violenta pela qual os céus se rasgaram pode indicar a morte violenta do Filho de Deus, que fez com que os céus fossem rasgados. Lembrem que quando Cristo morreu na cruz, há o registro de que o véu lá no templo também foi rasgado de cima a baixo. Então essa rasgação, né, essa ruptura do céu, ela já é uma pré-indicação de que pela morte daquele que ali naquele momento estava assumindo o lugar do pecador e ungido para fazer a obra, seria efetivada a entrada na presença de Deus. Mas não somente o rasgar dos céus representa o acesso liberado a Deus, mas representa também Deus vindo ao encontro do seu povo. O véu que separava já não separa mais. Tem até uma música dizendo isso. E agora o Senhor, a glória de Deus desce do céu. E quem vem lá do céu rasgado, quem sai daquela rasgadura celestial, e aqui é o segundo sinal, é o Espírito Santo de Deus. Final do verso 10, viu os céus se rasgarem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Marcos diz... o que foi observado é uma pomba saindo da rasgadura e descendo, vindo e sentando e pousando sobre Jesus. Não é dito se pousou na cabeça, se pousou no ombro, se Jesus recebeu na mão. O fato é que a pomba veio sobre ele, ou ficou talvez planando sobre ele, que talvez seja a explicação mais provável. O Espírito Santo é a segunda pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade. E aqui nesse episódio você vê com clareza a Trindade representada: o Filho, o Espírito e o Pai falando. E tem gente que diz que não tem base para a Trindade na Bíblia, né? Você vê as três pessoas aqui expressas com clareza nesse episódio do batismo de Jesus. A dificuldade para nós é por que uma pomba. No Antigo Testamento não há nenhuma referência ao Espírito Santo como uma pomba. Ele aparece de formas diversas no Antigo Testamento, mas nunca na forma de uma pomba. Nos escritos rabínicos também não há nenhuma referência ao Espírito Santo como pomba, porque essa figura foi escolhida pela terceira pessoa da Trindade para descer naquele momento e pousar na pessoa de Jesus. Eu penso que a única explicação razoável é que nós temos aqui um eco de Gênesis capítulo 1, verso 2.
Lá em Gênesis capítulo 1, verso 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o verso 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O verbo pairar ali, ele significa literalmente chocar. E a figura que você tem é de um pássaro chocando a criação. Ele pairando como um pássaro fica sobre o seu ninho e chocando ali para que produza fruto, produza resultado. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Talvez seja essa a figura, o mesmo Espírito de Deus que foi enviado por Deus como Criador, protetor, aquele que haveria de dinamizar toda a criação, é o mesmo Espírito que agora desce sobre o Filho de Deus, para capacitá-lo, para ungí-lo, para prepará-lo para o seu ministério. A referência é Gênesis capítulo 1, verso 2. Eu sei que a imaginação da gente, por conta da nossa cultura, né, diz, não, pomba porque era o espírito, era o símbolo da paz, não é? Símbolo da pureza e tudo mais. Só que esse tipo de metáfora você não encontra na Bíblia. A gente tem que aprender a pensar biblicamente e não brasileiramente, né? Quando a gente vai fazer exegese, a gente tem que perguntar se essa associação de pomba com paz, com pureza e tranquilidade é feita na Bíblia ou se isso é mais da nossa cultura popular. Então, eu penso que, na verdade, claro, paz e pureza, tudo isso são símbolos, são atributos do Espírito Santo de Deus, mas eu penso que a ideia aqui é de poder, de capacitação, como o Espírito chocando, não é, a criação sobre as águas, preparando para a vida que haveria de surgir. Então essa é a ideia aqui, e de fato é, porque logo em seguida Jesus, cheio do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, ele sai com aquele mesmo poder criador para fazer o seu ministério. Ele vai andar sobre as águas, vai transformar água em vinho, que é logo o primeiro milagre, não é? Ele vai transformar água em vinho, por quê? Porque o Espírito veio sobre ele, aquele mesmo Espírito que tinha um poder criador, né? que estava lá pairando sobre a criação. Por isso que é a forma de pomba. Por último, a voz que foi ouvida dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Essa voz é uma combinação de duas passagens do Antigo Testamento. Primeiro, no Salmo 2, verso 7, onde Davi, se referindo ao Messias, Deus falando, o pai falando para o filho, o Messias, dizendo: tu és o meu filho. E Isaías 42, verso 1, eu vou ler aqui: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Então o que você tem aqui naquela fala, tu és meu filho amado, Salmo 2, em quem me comprazo, Isaías 42, são duas passagens do Antigo Testamento que eram messiânicas, se referiam ao Messias, como sendo o Filho de Deus, aquele em quem Deus tinha prazer, o servo de Deus que seria cheio do Espírito Santo para ministrar a palavra de Deus a todas as nações. Deus ali então, Deus Pai, estava confirmando dos céus, com sua voz poderosa, o chamado e a identidade de Jesus como sendo o seu Filho, o Filho de Deus, o Messias, cheio do Espírito, o servo do Senhor. Então é nesse sentido que o batismo de Jesus, ele é preparatório para o ministério de Jesus. Ali Jesus se torna um de nós, ali ele assume o nosso lugar, ali ele é ratificado pela voz no céu, e ali o Espírito de Deus desce sobre ele com autoridade e poder, capacitando Jesus a iniciar o seu ministério e fazer sinais, prodígios e milagres que haveriam de provar que de fato ele era o Filho de Deus. Tudo isso nos ensina, primeiro, que Jesus era verdadeiro homem, era como um de nós, todavia sem pecado. E como um de nós, ele nos representou ali no batismo de João, tomou nosso lugar que o levaria finalmente até a cruz, onde ele morre pelos nossos pecados, para que nós possamos ser perdoados e recebidos por Deus. Aprendemos que Jesus, como homem, era cheio do Espírito Santo, foi pleno do Espírito Santo. Ele já tinha o Espírito Santo antes, porque ele era o Filho de Deus, mas agora o Espírito de Deus vem sobre ele com poder e autoridade para que ele possa exercer o seu ministério. Aprendemos que ele era verdadeiro Deus,
Ele era o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. A Trindade aparece plenamente ali no batismo de Jesus. E diante de tudo isso, só nos resta essa aplicação prática: nos curvar diante dele, crer nele e dizer verdadeiramente: Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Verdadeiramente Jesus de Nazaré é o Messias esperado dos judeus. Em verdade ele veio para ser o meu Salvador e o meu Redentor. Ele já tomou o meu lugar, começando no batismo de João. E é esse o resultado que a Bíblia espera de nós. É isso que o relato pede de nós quando nós o lemos e o expomos. O que é que você vai fazer diante dessa verdade, diante desse ensino a respeito da pessoa de Jesus aqui no episódio do batismo? Nada mais nos resta senão nos colocarmos, nos quedarmos de joelhos diante da pessoa majestosa de Jesus e dizer: Tu és o meu Salvador, eu creio em Ti, Tu és o Filho de Deus, não há outro, fora de Ti não há salvação e não há redenção. Creia nele nessa manhã, receba-o como seu Senhor e como seu Salvador, dedique sua vida a Jesus de Nazaré para ser seu discípulo e viver para a sua glória, porque esta é a vontade de Deus para nós. Este é o anúncio do Evangelho. Oremos. A Bíblia nos revela que Deus se manifesta em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa relação de pluralidade dentro da unidade não é apenas uma questão de teologia, é a própria essência da revelação de Deus em nossas vidas. Em Gênesis 1:26, encontramos a declaração: Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. A utilização do plural aqui é uma semente de revelação que aponta para a complexidade da natureza divina. No Novo Testamento, Jesus nos apresenta a Trindade de maneira mais clara. Durante seu ministério, ele falou repetidamente sobre a relação entre o Pai e o Filho. Em João 10:30, Jesus declarou: Eu e o Pai somos um. Esta afirmação revela a unidade e a divindade compartilhada entre o Pai e o Filho. No entanto, a revelação da Trindade não se limita apenas ao relacionamento entre o Pai e o Filho. O Espírito Santo é igualmente parte dessa natureza divina. Em Mateus 28:19, durante a grande comissão, Jesus ordena que seus discípulos batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa fórmula trinitária não é casual, é uma instrução direta de Jesus que enfatiza a unidade entre as 3 pessoas da Trindade. A função de cada pessoa da Trindade também é um testemunho da sua relação interdependente. O Pai é o Criador e aquele que envia. O Filho é o Redentor que se fez carne e habitou entre nós. E o Espírito Santo é o Consolador, enviado para guiar e habitar em nós. Cada um desempenha um papel vital em nosso processo de salvação e santificação. Em 2 Coríntios 13:14, Paulo nos exorta: A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Essa bênção nos lembra da importância e da presença contínua de cada pessoa da Trindade em nossas vidas. É essencial que, como crentes, possamos afirmar que a Santíssima Trindade não é uma invenção da tradição da Igreja, mas uma verdade bíblica que deve ser abraçada e defendida. Em 1 João 5:7, lemos: Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Embora algumas traduções modernas omitam essa passagem por questões textuais, a essência dela ecoa através das Escrituras. Devemos, portanto, reafirmar nossa crença na Trindade como um pilar da fé cristã. Contudo, em um mundo cada vez mais pluralista e relativista, somos confrontados com visões que negam a Trindade. Desde o surgimento de heresias antigas até as confusões contemporâneas, a negação ou a distorção da natureza trinitária de Deus tem se disseminado. É nosso dever, como a Igreja, não apenas reafirmar essa verdade, mas também ensinar e equipar os nossos jovens na fé para que conheçam e defendam este princípio essencial. A Trindade não é um conceito abstrato. Ela nos ensina sobre a natureza do amor, da comunhão e do sacrifício. Em um mundo onde a individualidade é exaltada, a Trindade nos oferece um modelo sublime de unidade em diversidade.